A Reforma Protestante. No dia 31 de outubro, comemora-se o dia da Reforma Protestante. Muitos evangélicos não sabem direito do que se trata ou não dão o devido valor a tão significativa data. Será que ela é importante para nós? Vejamos. Esse dia está relacionado à Reforma Protestante pelo fato de que, em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou suas 95 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha, como protesto às vendas de indulgências que a Igreja Católica estava realizando na época. Na verdade, o termo reforma acabou tornando-se uma nomenclatura acadêmica na história. Contudo, o propósito central, não apenas de Lutero, mas dos outros reformadores, era de serem canais de um resgate ou do retorno da Igreja às suas origens verdadeiramente bíblicas e apostólicas. Então, o termo melhor deveria ser retorno ao invés de reforma. Lutero, o monge agostiniano, estava em crise não apenas com os dogmas católicos, mas, acima de tudo, com a sua própria fé. Ele que, além de teólogo, também tinha conhecimentos em outras áreas, como direito, filosofia e artes, não se sentia verdadeiramente salvo e nem tinha paz espiritual. Foi, porém, lendo a palavra de Deus que ele encontrou as respostas que tanto procurava. Estudando a Epístola aos Romanos, ele descobriu que o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. A Reforma Protestante não deve ser analisada como um evento isolado que começou apenas em Lutero. A história dos pré-reformadores nos faz lembrar disso. Séculos antes da pregação das 95 teses, Deus levantou e usou homens para questionarem as crescentes heresias que cada vez se avolumavam mais dentro do cristianismo medieval, até as proximidades da Idade Moderna. Homens como Pedro Valdo e os valdenses, John Wycliffe e os colardos, que adotaram seus ensinos, John Hus, o grande pré-reformador e profeta da Boêmia, Jerônimo de Praga, Jerônimo de Savonarola, dentre tantos outros que não se tornaram tão conhecidos na história, mas foram exemplos de fé e coragem, pois sofreram perseguições, e boa parte deles foi condenada e martirizada. Sabemos que a reforma de Lutero não foi completa e que ele teve suas limitações. Porém, existem fatos inegáveis que não podem ser omitidos. Deus usou Lutero para que tivesse a coragem de desafiar uma estrutura que todos temiam, o Vaticano. A Igreja Católica Romana dominava toda a Europa na época, e quem questionasse iria para a fogueira da Santa Inquisição. O pré-reformador John Hus profetizou na hora do seu martírio: vais assar um ganso. Hus significa ganso em língua boêmia. Porém, dentro de um século te encontrarás com um cisne que não poderás nem assar e nem cozer. Um século depois, Martinho Lutero pregava suas 95 teses no castelo de Wittenberg. Outro fato importante é que o esforço e a coragem de Lutero serviram de estímulo para que a reforma se expandisse em outras regiões da Europa, como no caso de Zwinglio, na Suíça, e de Henrique VIII, na Inglaterra, mesmo com suas devidas limitações. Não podemos esquecer também que a reforma de Lutero acabou permitindo que, em épocas posteriores, reformas mais profundas ocorressem, como no caso do pietismo na Alemanha e dos movimentos do puritanismo e do metodismo na Inglaterra. É real e verdadeira a influência que o puritanismo exerceu na formação de algumas denominações como congregacional, presbiteriana e até mesmo batista. Também é real e verdadeiro que, no início do século XX, um pastor batista de origem sueca e que estava morando nos Estados Unidos, chamado Gunnar Wingre, acompanhado de seu amigo Daniel Berg, chegaram ao Brasil movidos pelo fervor missionário, pela chama pentecostal, por terem sido batizados com o Espírito Santo e fundaram, por revelação divina, a nossa querida Assembleia de Deus.
Além do laço histórico, podemos constatar a providência de Deus, que pode usar algo lá atrás para ser compreendido em épocas posteriores. Herdamos da Reforma princípios tão importantes da fé evangélica, como a negação da infalibilidade papal, a negação de que a tradição da Igreja deve estar num patamar acima das Escrituras Sagradas, a afirmação da salvação pela graça por meio da fé e do direito dos cristãos de terem livre e direto acesso aos textos sagrados, a afirmação de Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, dentre tantos fundamentos bíblicos. Os conhecidos pilares da Reforma devem continuar inspirando pregadores e ensinadores da palavra de Deus nesta geração atual. Que não faltem martelos e pregos para que simbolicamente, se preciso for, sejam fixados nos umbrais das portas e principalmente nos corações. Sim, continuemos afirmando, sola gratia, somente a graça, como está escrito em Efésios 2, 8 e 9. Sola fide, somente a fé, como está escrito em Romanos 1, 17. Solus Christus, somente Cristo, como está escrito em 1 Coríntios 3, 11. Sola Escritura, somente a Escritura, como está escrito em 2 Timóteo 3,16. Soli Deo Glória, somente a Deus a glória, como está escrito em Romanos 11, 36. O som do cântico composto por Lutero e que na época logo espalhou-se não apenas na Alemanha, como também em toda a Europa, continua ecoando suavemente nos ouvidos dos cristãos do mundo inteiro. Sempre haveremos de cantar: Castelo forte é o nosso Deus. Enfim, vale lembrar um texto atribuído a Martinho Lutero que diz, aspas, vós, gerações vindouras, orai e ocupai-vos aplicadamente com a palavra de Deus. Guardai a escassa luz de Deus exposta ao vento. Estai prevenidos e preparados a cada hora contra o diabo que aspira a apagar a luz, pois ele não morrerá antes do juízo. Nós sim teremos que morrer, mas Satanás permanecerá o mesmo que sempre foi, continuando na sua fúria. Deus nos acuda. Pois não somos nós que podemos conservar a igreja, também não foram os nossos antepassados, mas foi, é e será aquele que diz, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cláudio César Laurindo da Silva. Deus nos abençoe.